Ismael, oh Ismael, oh Ismael, nas luminosas pegadas do Cordeiro, és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, grande esperança, abraço da fraternidade, pega bem alta essa bandeira, Cristo e caridade, pega bem alta essa bandeira, Cristo e caridade. Ismael, oh Ismael, nas luminosas pegadas do Cordeiro, és o grande timoneiro de um barco chamado Brasil. Ó Brasil, grande esperança, abraço da fraternidade, pega bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade, pega bem alta essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. O sol ilumina o dia, a lua ilumina a noite. Somos de luz, essência divina, filhos de Deus nascidos para amar. Herdeiros de Deus, um dom Ele nos dá. Cada um encontra a sua forma de brilhar, fazer da terra um bom lugar. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra, a candeia acesa que precisa iluminar. Se a terra enfrenta charrua, se a via afronta a tormenta, quem ama dissipa as trevas, onde caminhar. Jesus é o caminho e a vida, a verdade que nos guia, governador desse planeta, filhos de Deus nascido para amar. O reino de Deus, Jesus vem plantar, cada um encontra a sua forma de ajudar, fazer da terra um bom lugar, a sua forma de ajudar, fazer da terra um bom lugar. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos aqui na nossa sala. Para quem não me conhece, meu nome é Rose. E sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso trabalho, nosso tratamento, né? Nosso aprendizado, porque a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Para o nosso bem-estar. Primeiramente, nós informamos sempre, caso alguém queira conhecer os trabalhos da nossa casa, que tem triagem, tratamento de desobsessão, fluidoterapia, tem diversos tratamentos, tem as reuniões públicas, tanto essa que nós estamos, como de domingo presencial. Tudo, só entrar no site www.cegal.org.br, certo?
E sobre a fluidificação das águas. Todo mundo já pegou uma garrafinha, uma jarra, um copo, para ser fluidificada. Muita gente pergunta, o que é fluidificação? Fluidificação é quando a espiritualidade maior, nós pedimos a eles que coloque o remedinho na nossa água. Aquele remedinho que nós estamos precisando. Por isso que é importante ser a água individual. A espiritualidade vem com muito amor, trazendo da natureza a essência que nós necessitamos. E a gente toma aquele golinho de manhã, um golinho à tarde, um golinho à noite, e na hora de beber a água a gente mentaliza a cura. Não é simplesmente beber água. É mentalizar Jesus ali do nosso lado, colocando a mão sobre o nosso copo, né? Tem todo esse preparo para a gente tomar aguinha. Que a gente fala água, mas é o nosso remédio, né? A espiritualidade já colocou. Vamos pedir para o Haldane fazer a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, item 3, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isso é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, pois mais radical reforma não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus, ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isso é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que deveria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou ao mesmo de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Que assim seja, irmãos. Boa noite a todos. Vamos respirar profundamente e entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais. Roguemos a Deus, nosso Pai, que possa nos assistir nesse instante. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, que prepararam tudo para nós com muito amor. Senhor Jesus, te pedimos o teu auxílio e as tuas bênçãos para nós e todos os nossos familiares e todos aqueles que estão em tratamento na nossa casinha bendita. E que possamos, com teu auxílio, sermos cada dia melhores. Que teu amor e tua paz nos fortaleça em todos os momentos de nossa vida. Que na noite de hoje possamos ter assimilado bem a leitura do Evangelho e que possamos também colocar todos os teus ensinamentos em prática. Pai, de infinita bondade, te pedimos, nos auxilie em nossa caminhada e esteja sempre conosco, nos intuindo e protegendo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor Eurípides, agora é o senhor. Podendo começar. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente nessa casa de muita luz. E depois de beber nessa fonte de alegria, de paz e de harmonia, aí pela música maravilhosa que embalou a todos e nos elevou o pensamento para nos aproximar mais ainda do Pai, vamos conversar aqui com o nosso bate-papo dessa noite singular. Irmãos, aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o Cipriano, Eurípides Cipriano, mais conhecido como Cipriano, porque no movimento espírita aí, felizmente, temos muitos homenageados aí, né, por Eurípides, que homenageamos Eurípides,
Então, para não dar confusão aí, a gente tem que usar o Cipriano. Mas eu fico muito feliz por isso, por trazer aí no nome a homenagem a Eurípides, né? Eurípides de Barçanufo. Então, meus irmãos, olha, nós somos lá do Grupo Haja. O Grupo Haja é uma instituição que nasceu aí com o desiderato de trabalhar a problemática da dependência química, tanto no tratamento quanto na prevenção, especialmente na prevenção e, o mais importante, através da educação, a educação básica, que é o tema nosso de hoje, né? E esse problema aí das drogas é um dos fatores que devem ser ainda modificados na nossa sociedade atual, até mesmo para que esse nosso planeta consiga passar dessa condição aí de expiações e provas para um planeta de regeneração. As drogas é um impeditivo disso. Por quê? Porque as drogas trazem muitos problemas, né, aí de desavença, de separações, de brigas, de violências, de mortes. Então, nós temos que superar. E o Grupo Haja nasceu com esse desiderato, de trabalhar essa problemática. Aí vocês falam, nossa, mas um tema desse é muito pesado para estar aí dentro do movimento espírita. Mas nós aí gostamos de dizer que estamos aí para enxugar lágrimas, né? E hoje um dos fatores que faz com que as famílias passem pelo problema de derramar lágrimas são as drogas. Mas esse problema aí não é da agora não, gente. O nosso problema, o problema das drogas na humanidade, ele é milenar, né? Podemos aqui ver que desde os indianos lá, através do livro dos Vedas, lá, 4.500 anos, já se discutia o problema das drogas, passando por Noé, né, que consta lá, que a gente pode encontrar lá na Gênese, onde ele se embebedou e desnudou-se perante sua família. Depois vemos também lá o fato de Ló, que as suas filhas o embebedaram para que pudesse manter com ele relações sexuais. Esses são, mesmo que sejam teorias do Velho Testamento, mas são fatos que são verdadeiros com relação às drogas. Então, nós estamos aí prontos para também tentar colaborar na diminuição desse problema. Mas hoje, né, o nosso tema aí, proposto pela Rose, eu acho que muito interessante, porque vem nos falar aí sobre a educação. A educação é o básico de tudo, gente. A educação é a base de tudo. Sem a educação, a sociedade dificilmente se evolui. E para nós que estamos aí que tivemos a sorte de ter o advento de Jesus, que é o maior educador e é o tema de hoje, né? Temos que agradecer muito a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Há 2000 anos apenas, Jesus esteve aqui de corpo e, inclusive, materialmente, nos orientando como seguir, nos ensinando como seguir para que a sociedade se melhore, né? E que a gente possa chegar a uma condição aí de um planeta melhor e que a gente possa se evoluir também, junto com o planeta. E esse modelo a ser seguido aí, conforme o Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, é Jesus, o educador por excelência. Tudo que Jesus fez aqui foi através de ensinamentos. E como já dissemos anteriormente, tudo no universo é muito mais organizado do que imaginamos. O Evangelho que foi lido aí, nós já podemos ver que primeiro veio Moisés, né, para tratar daquele povo rústico, aquele povo ainda que mal aceitava a existência de um só Deus, adoravam tudo quanto é bezerro de ouro, até árvores, qualquer coisa eles adoravam, mas já era um povo mais civilizado do que aqueles irmãos que estavam em degraus da escada mais baixo, aqueles ainda que viviam nas cavernas. Esses já pelo menos aceitavam a existência de deuses. E depois Moisés veio aqui justamente para nos ensinar a existência de um único Deus. Mas a organização do universo já veio mesmo no Antigo Testamento, você pode encontrar lá o anúncio de Jesus,
é a vinda de Jesus. Você vai ver lá em diversos profetas, Isaías, Malaquias, que falam sobre o advento de Jesus. Muitos, inclusive, pensavam, né, antes do nascimento de Jesus, muitos pensavam que ele viesse aí como um príncipe muito poderoso, e, no entanto, veio muito pobre, nasceu lá numa manjedoura, né, sem as mínimas condições materiais. Os judeus que eram os que mais enfrentavam os romanos, eles pensavam que o Jesus que viria, o Messias que viria, seria aquele violento que chegaria aqui com toda a força, né, e que libertasse o povo judeu do jugo dos romanos. No entanto, Jesus veio completamente diferente. Foi um Jesus que veio ensinar e não partir para o confronto. Não foi aquele que veio para tirar a espada e lutar com todas as forças que ele possuía, né? Jesus possuía todas as forças do universo. Ele era o Filho de Deus e tinha tudo quanto era poder para derrotar quaisquer exército. No entanto, ele fez o contrário. Ele pediu para que se desembainhassem as espadas e veio pela informação, pela educação, como é o grande educador da humanidade, orientar no sentido de que não é pela violência, não é pelo ódio, não é pelo enfrentamento que as coisas se resolveriam, né? Aí ele, além disso, ele veio, quando chegou por aqui, ele nos disse que ele não poderia resolver tudo, mas ele nos deu as informações necessárias, né, para que a gente pudesse vencer a nós mesmos, principalmente o nosso egoísmo, a nossa vaidade e a nossa evolução espiritual. Ele nos orientou que, inclusive, ele já veio com um pensamento diferente, já veio tratando mais das coisas do espírito. Veio nos ensinar que, além das coisas materiais, nós temos a parte espiritual, que é a mais importante. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos em uma experiência carnal. Se Moisés tivesse dito isso anteriormente, as pessoas não entenderiam, as pessoas não tinham capacidade e nem discernimento para esse entendimento. Inclusive, Jesus, quando partiu, falou: olha, eu não posso ensinar tudo, não vou falar de tudo, porque também não adiantava ele falar de muitas coisas que hoje, dentro do espiritismo, nós conhecemos, porque as pessoas não entenderiam, não tinham capacidade. Mas ele deixou, inclusive, como diríamos, ele mostrou que futuramente viria o Consolador prometido, e que esse Consolador é o Espiritismo, que vai tratar de coisas do espírito, do nosso espírito, da nossa alma, né, enquanto encarnados. Então, foi só ensinamentos. Ele trouxe uma doutrina tão profunda e um método pedagógico tão importante, que o seu método de educação, esse método ele ultrapassou fronteiras. Imaginem vocês, Jesus lá na Galileia, em locais longínquos, sem a menor... Não tinha WhatsApp naquela época, não, gente. Não tinha nem telefone, não tinha nada, nem o meio de comunicação. A escrita era precária, através de pergaminhos. Imagina esse modelo pedagógico que ele orientou os seus seguidores, que conseguiu superar todas as barreiras de distância, de cultura, e que chegou a todos os rincões da Terra, né? Ultrapassando barreiras de línguas, de costumes e outras coisas. Então, o modelo de Jesus é um modelo poderosíssimo e que veio da espiritualidade maior, capaz de passar tudo. Jesus foi um educador tão poderoso que ele conseguiu, inclusive, dividir a humanidade entre antes e depois do advento dele. Por isso dizemos que Jesus é o educador por excelência, né? Ele educava de outras formas, não como ainda precariamente sabemos hoje. Temos que evoluir muito ainda para saber o modelo pedagógico de Jesus.
ele educava com esperança. Mesmo lá no Calvário, quando ele foi colocado entre dois ladrões na cruz, o que ele disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deu esperança àquele que estava ali, já nas últimas, né? E conseguia ainda pedir a Jesus. E Jesus deu esperança a ele, falou, olha, educou, naquele momento ele aproveitou para também educar até aquela pessoa, né? Que quando a pessoa pede alguma coisa com o coração, ele vai ser atendido. Pedis e obtereis. Está lá também no Evangelho de Jesus, né? Ele educava com sabedoria diante das dores, sem privilégios. Ele procurava ele se preocupava com as dores dos outros, né? Ele era assim, não era um educador daqueles rígidos, mas ele era flexível, mas sempre seguro e determinado. Nunca se viu Jesus agredindo a ninguém. Ele era educado, atencioso. Narram-se aquela história no templo, lá onde são histórias, às vezes, até um pouco questionáveis, daquela dele bater, chicotear pessoas dentro do templo. Não sei se isso aí coaduna com o pensamento de Jesus. O que ele fazia, basicamente, era puxar para que aquelas pessoas endurecidas, elas aprendessem a pensar, né? Aprendessem a pensar e, a partir dali, as pessoas discernirem o que é melhor, o que é ruim. É óbvio que se você está indo em um caminho e se você der mais alguns passos, você vai cair em um buraco, Jesus orientava, olha, se você continuar aí, você vai cair no buraco, né? Então, ele nos ensinava, nos ensinou a pensar. Tem um livro que eu até dei uma lida esses dias passados, do Alberto Cury, que o título lá é O Mestre dos Mestres. Jesus, o maior educador da história. Jesus veio aqui, como já disse anteriormente, Jesus veio num período muito difícil para a humanidade, né? O povo judeu vivia lá sob o jugo dos romanos, sofrendo muito. Então, a esperança desses romanos lá era de montar exércitos mesmo para enfrentamento. Ninguém pensava em amor, em paz, em harmonia, né? E aí Jesus, para conseguir cumprir o seu desiderato de ensinar o caminho reto para a humanidade, Jesus pegou discípulos. Mas pegou quem eram esses discípulos? Eram pessoas leigas, pessoas limitadas culturalmente, e ensinou esse pessoal a desenvolver a arte de pensar, né? Desenvolver a tolerância, fiéis na sua consciência, sem preconceito, sem competição, né? Superando as dores, desenvolvendo a inteligência, sem orgulho, né? E aí o Cury ainda diz o seguinte, quando Jesus disse dar a outra face, não foi assim para dizer que nós temos que ser submisso, né, diante da força, pois não se força não pode, não vai trazer paz, não vai trazer aquela harmonia que a gente precisa, né? Essa forma de oferecer a outra face é no sentido de acalmar a outra pessoa que está te agredindo. Quando uma pessoa agride você e você não responde da mesma forma, essa pessoa, como todos nós temos uma centelha divina dentro de nós, essa pessoa se sente mal, todo mundo se sente mal se a resposta que foi dada por alguém quando lhe ofende muito e você responde de uma forma amorosa ou até mesmo quase que nula, essa pessoa ela cai a cara, né, como a gente diz aí. A maturidade de proteger a pessoa agressiva, isso aí, o agressor sempre se sente diminuído quando ele é pego no ato desse, né? E nós, quando nos declaramos cristãos, e cristãos mesmo, o que é o cristão? É aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Eu lembro quando era criança, lá em Uruaçu,
vez ou outra a gente passava por alguma igreja evangélica, né? E as pessoas, quem vai aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Todo mundo, quem é que não quer? Todos nós queremos aceitar Jesus, mas aceitar o Jesus aí é seguir os seus ensinamentos, né? Tudo aquilo que ele nos orientou, que ele deixou para que a gente seguisse, né? A gente tem que diminuir as nossas más inclinações e amar. Jesus veio aqui basicamente propor um grande pacto de amor pela humanidade. Tanto é que ele pegou tudo aquilo todos os mandamentos que vinham do Velho Testamento, que eram normas de conduta que faziam com que a sociedade melhor se tratasse, que tivesse pelo menos um pouco de ordem. Ele pegou tudo aquilo e resumiu em dois mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Naquela época, todos viviam aí com a lei sob a lei de talião, né? Era o dente por olho, e dente por dente, olho por olho. Todo mundo vivia na violência, ainda achava que não pensavam no amor, né? Tanto é que naquela passagem, mas Jesus, ele perquiria com a forma de ensinar. Ele não ia combater ninguém, não combatia ninguém, não fazia enfrentamentos, porque não há necessidade de enfrentamentos. Se você conseguir levar a pessoa a pensar o que Jesus fazia, como ele fazia, a pessoa vai modificar aquela sua forma de agir. Naquele caso lá, por exemplo, de Madalena, o que dizia a lei de Moisés? Que toda aquela mulher que fosse pega em adultério, né, em adultério ou em prostituição, ela deveria ser apedrejada em praça pública. Como foi lido no Evangelho aí anteriormente, né, Jesus disse que não veio mudar a lei. Ele não poderia, naquele momento, ir contra a lei existente. Nós não podemos, nós temos que seguir as leis da terra também. As leis da terra são dos homens, mas nós estamos encarnados e temos que seguir essas leis. O que Jesus fez com aqueles agressores? Ele simplesmente fez uma pergunta. Olha, ela está errada realmente, mas quem nunca errou, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Ele quebrou todo mundo, né? Quebrou todo mundo e ninguém pôde responder nada. Ele ensinou o quê? Naquele momento que nós devemos olhar primeiro, tirar a trava do nosso olho e dar uma olhadinha melhor no que está passando, né? Jesus ensinava todas as passagens de Jesus, podemos ver que ele agia ensinando. Tem uma narrativa também na Bíblia aí, né, que diz que também no Evangelho que Jesus apareceu, um pouco complicada, porque Jesus ficou desaparecido por muito tempo, sem se ter notícia dele, né? Pelo menos a gente que segue o Evangelho segundo o Espiritismo não encontra muita coisa sobre Jesus em fase da sua vida. Mas mesmo lá aos 12 anos de idade, Jesus já estava lá no meio dos grandes oradores, dos donos das religiões, questionando dentro do templo, né? Então, nessa época, Jesus já era um professor, um grande professor. Se vocês derem uma olhada também, Jesus sempre estava dando orientação a todos, aos seus discípulos e outras pessoas daquela época, às margens dos lagos, né, dos rios, dos mares. Inclusive, a gente pode ver lá que no capítulo 5, né, começa no capítulo 5 ali do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus passa a pregar, orientar, educar no monte, né? Inclusive, nós temos o Sermão da Montanha, que é a parte mais bela de todos os evangelhos. Eu até gosto de dizer que a gente lê isso de vez em quando em alguns lugares, que Gandhi, certa vez, disse que se queimasse tudo o que se passou sobre religiões, e olha que a religião dele lá era de 4.500 anos, hein? Gandhi, que é o indianismo lá, as religiões hindu, se queimasse tudo e ficasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade não perderia tanta coisa assim.
né? Porque ali ele resume tudo. Jesus resume as normas de convivência na sociedade para que tenhamos condições de nos evoluir espiritualmente aqui no planeta Terra. Né? Começa lá no capítulo 5, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, fala lá da justiça das aflições. Muita gente fala, não, isso aqui é por que eu sofro tanto, questiona, né? Às vezes questiona o problema do sofrimento, por que eu sofro tanto aqui. E Jesus, no Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Né? Fala da justiça das aflições com muita precisão. Ele nos mostra ali a justiça de Deus. Mostra que as causas atuais das nossas aflições, elas são determinantes, fator determinante para o segmento da nossa existência. Essas nossas más condutas atualmente, elas são responsáveis por 90% das aflições que nós passamos. É óbvio, né, que ele fala também das aflições anteriores, e ali ele já nos mostra muita esperança, nos dá esperança através da reencarnação, né? Fala lá do bem e do mal sofrer. Isso tudo são estudos profundos. São estudos profundos que ele faz orientando o espírito encarnado no planeta Terra para que ele tenha condições de se evoluir e atingir a finalidade para a qual ele se encontra aqui encarnado, né? Ele fala da felicidade, da vida futura, e ali vai por frente, até o capítulo 14, você vai ver aí Jesus ensinando mesmo. Fala, inclusive, lá no capítulo 5 ou 6, fala lá do suicídio, eutanásia, enfim, sobre a nossa existência aqui no planeta. Nós é que não conseguimos aprender. Nós estamos aqui depois da vinda de Jesus há 2000 anos e ainda não aprendemos a essência dos ensinamentos de Jesus, a essência do amor, né? Esse amor libertador, esse amor que nos dá paz interior e nos leva à paz entre aqueles que convivem conosco, né? E o que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos simplesmente de aprender a nos amar. E aí nós conseguiremos ter sucesso. E esse grande irmão, o espírito mais evoluído que pisou aqui no planeta Terra, que foi Jesus, ele veio aqui para nos orientar nesse sentido. Tanto é que nós aqui do Grupo Rage, inclusive, trabalhamos muito a dependência química sobre o palio do amor, o palio da paz, do ensinamento, de que aquela pessoa que está hoje padecendo com as drogas, que está levando toda a sua família, os seus amigos, as pessoas que o rodeiam, muita dor e sofrimento, se elas começarem a amar, especialmente a si próprio, com certeza ele não acabará com esse templo sagrado que é o seu corpo, essa ferramenta maravilhosa e incomparável com qualquer máquina humana que Jesus, que o universo nos deu, para que a gente prosseguisse na nossa caminhada. Rose, eu estou achando que já deu a nossa hora aí. Se eu continuar falando aqui, a gente vai 3 dias. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês aí pela oportunidade que nos foi dada de falar sobre Jesus, pois acho que sou muito pequeno ainda para falar sobre esse grande espírito que passou aqui pelo planeta e que é a esperança para dias melhores no nosso planeta. Nós que agradecemos, seu Rodrigues, foi ótimas palavras, belo ensinamento, mas eu quero que você continue aí e depois eu vou pedir para a Mariane fazer mais uma canção para nós, em seguida virar o passe virtual com a nossa companheira Natália, e aí o senhor retorna a fazer a prece final, tá bom? Sim, será um prazer. Mariane, canta uma musiquinha para nós, meu bem. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita
liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e libertar. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz e libertar. Xalala, xalala, libertar. Obrigada mais uma vez, Mariane. Agora vou pedir para a Natália fazer nosso passe virtual e pedir a fluidificação das águas, por favor. Boa noite a todos. Vamos agradecer o palestrante da noite, o nosso irmão Cipriano. Então vamos nos preparar para o passe virtual. Vamos fechar os olhos, sentar confortável, acalmar nossos pensamentos, nossa respiração, nos sentindo envolvidos em muita luz, em muita paz. Então vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus em uma grande luz, com seus olhos, seu olhar meio, suas mãos estendidas em nossa direção. Vamos pedir a Ele que permita aos nossos amigos espirituais aqui presentes que eles possam nos ajudar no alto passe, retirando de nós todos os pensamentos negativos, todos os maus fluidos, tudo aquilo que possa nos atrapalhar. E das mãos estendidas de Jesus, raios de luz, muita luz, nos envolvendo, sentindo muita paz, muito amor, trazendo-nos equilíbrio, enchendo os nossos corações de muito amor e muita gratidão ao nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre. Nos fortaleça, nos ampare sempre na nossa caminhada. Queremos ainda rogar ao nosso Mestre Jesus a permissão para que os amigos espirituais possam trazer do alto, dos laboratórios do alto, o remédio, o bálsamo, os bons fluidos, para que seja colocado em nossas águas, transformando em remédio, em bálsamo, para a cura do nosso corpo físico e espiritual, para as nossas dores e desequilíbrios, nos fortalecendo
em nossa caminhada evolutiva. Ó Senhor, gratidão. Gratidão por tudo que aqui viemos e recebemos do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor fique sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós pedimos para o senhor Cipriano fazer a nossa prece de encerramento dessa noite. Meus irmãos queridos, vamos nos sentar da maneira mais agradável. Nós estamos em nossos lares aí, né? Todos nós confortavelmente, mas vamos nos ligar a Jesus neste momento. Vamos fechar os nossos olhos. Não é simpatia, não é macumba, como alguns dizem. É simplesmente para nós conversarmos interiormente pelo pensamento com Jesus. Jesus nos assegurou certa vez que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E nesse momento de muita alegria, onde falamos sobre os sublimes ensinamentos de Jesus, como mestre dos mestres, ele nos assegurou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria. Vamos sentir Jesus ao nosso lado. Eu confio e acredito nos ensinamentos de Jesus. Com certeza, ele está ao lado de cada um de nós. Vamos aproveitar a sua presença, colher um abraço fraterno, receber todas as energias auridas do seu coração amoroso, para que possamos ter forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia, com muita paz, com muita harmonia, e especialmente com muita esperança de dias melhores. Vamos pedir também pela nossa sociedade, pelos nossos governantes, para que os ânimos se arrefecem e que a violência não predomine em lugar nenhum desse país. Mestre Jesus, muito obrigado por todos. Sabemos que o seu amor, as energias do seu coração são capazes de abrasar toda a terra. Vamos pedir para que essas energias consigam alcançar todos os corações da vizinhança, dos quarteirões, da nossa cidade, do estado e da nossa nação. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que assim seja. E assim seja. Pessoal, muito obrigado, senhor Eurípides. Obrigado a todos por estarem aqui. Uma boa noite. Até a próxima semana.